Olá, bem-vindos a mais um módulo do curso de Programação para Dispositivos Móveis do programa Prodigy. Este curso é da responsabilidade do ISEL, IPL, e é lecionado por mim, Paulo Pereira. Neste módulo, vamos estudar o modelo de concorrência Android. Comecemos. Em Android existe uma thread especial, designada de Main Thread, onde são executados todos os handlers de evento da UI e todos os callbacks de ciclo de vida. Ou seja, os callbacks associados a alterações, à notificação de alterações de ciclo de vida dos componentes Android, como por exemplo onCreate, onStart, onStop, onDestroy, etc. de Activity. Podemos afirmar que genericamente todos os callbacks em Android são executados nesta thread, main thread. Existem, naturalmente, exceções devidamente documentadas. Esta thread, main thread, é também muitas vezes conhecida por UI thread, porque é nela que são executados todos os handlers de evento da UI. Do ponto de vista do modelo mental que podemos usar para raciocinar acerca da execução em Android, podemos então assumir que existe esta main thread, a tal thread especial, que está bloqueada numa fila de mensagens. Nessa fila de mensagens são colocados os acontecimentos relevantes para a aplicação. Por exemplo, uma reconfiguração, um gesto do utilizador no ecrã enquanto a aplicação está a tomar conta do ecrã, ou, por exemplo, um evento global como o de há pouca bateria. Portanto, todos os acontecimentos que sejam relevantes pela aplicação são encaminhados pelo sistema e colocados na forma de mensagens nesta fila de mensagens. Em consequência disso, a main thread vai processar a mensagem e, eventualmente, executar os callbacks que daí resultem. Este é, portanto, o modelo mental simplificado no que concerne a execução em Android e, em particular, o papel de relevância que esta main thread assume. Quais são as consequências deste modelo de execução? Bom, as consequências, uma consequência imediata é que os efeitos de execução de um dado callback são observados pelos callbacks que serão executados de seguida, ou seja, para os subsequentes. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que existe garantia de execução sequencial entre callbacks. Um aspecto positivo, portanto, e importante. Por outro lado, e porque a execução dos callbacks é feita em sequência, sempre pela mesma thread, significa que a execução de um callback, se essa execução for atrasada, vai atrasar todos os outros. Ou seja, a execução de um callback adia a execução dos que lhe seguem. Quer isto dizer que a execução dos callbacks tem de ser breve, ou a experiência de utilização será prejudicada. Um exemplo muito evidente de más experiências de utilização é quando a user interface não reage aos estímulos do utilizador de forma adequada. Outro muito conhecido são as mensagens ANR, Application Not Responding, que aparecem uh, algumas vezes. A questão é, ok, compreendemos, este é um modelo mental simplificado de execução, mas e que não podemos, e que a computação, portanto, a execução do callback tem que ser breve. Mas e se precisarmos de facto demorar, fazer trabalho demorado em consequência de um input do utilizador? Como, por exemplo, tenho uma computação exigente para realizar ou tenho input-output para fazer. Como é que lidamos com isso? Bom, é, é por essa razão que é preciso conhecer um bocadinho melhor o modelo de concorrência, que vou passar a apresentar-vos. Bom, o modelo de concorrência Android é baseado no modelo de concorrência Kotlin. E os seus principais elementos são aqueles que ali estão indicados: threads, corretinas, dispatchers e scopes. Vou passar a descrever o papel de cada um destes elementos. Num primeiro momento, podemos admitir um seguinte cenário. Era uma vez um sistema composto por N CPUs e do qual eu preciso fazer utilização. Portanto, nesse sistema, a computação, a execução, é percepcionada na forma de threads. Cabe ao sistema operativo, garantir que a execução dessas threads é realizada nos CPUs de acordo com os critérios que o sistema pretender implementar. É isso que está aqui ilustrado na figura. Ou seja, o sistema encarrega-se de escalonar para a execução threads nos CPUs disponíveis. Por esta razão, pode-se dizer que, para todos os efeitos, a nível aplicacional, as threads constituem-se como os processadores virtuais. Ou seja, era uma vez unidades de execução percepcionadas pela aplicação como threads, ou seja, os ditos processadores virtuais. Cabe ao sistema escalonar para execução essas threads nos CPUs disponíveis.
ponto de vista da organização do sistema em aplicações distintas, podemos então afirmar que as aplicações agrupam threads que entre si partilham espaço de endereçamento. Aqui, na figura, o que temos é, à direita, uma aplicação simplista, composta por uma única thread D, que é, no caso, escalonada por execução num dado momento no CPU 1. Este é o exemplo mais simples de aplicações, em que a aplicação é constituída sobretudo por uma thread. Contudo, essa aplicação não pode tirar proveito da existência de múltiplos cores, múltiplos CPUs, porque, para todos os efeitos, nessa aplicação apenas existe um processador virtual, a dita thread D. Já à esquerda temos uma aplicação na qual existem três threads, a thread A, B e C. Esta aplicação percepciona o sistema como um sistema composto por três processadores virtuais, o A, B e C. E encarrega-se agora o sistema operativo de garantir que o escalonamento de cada uma destas threads por execução nos CPUs existentes. Ainda a nível aplicacional, portanto, que é onde nos queremos concentrar, a nível aplicacional podemos então admitir que, se a aplicação definir um conjunto de unidades de trabalho, essas unidades de trabalho podem ser escalonadas para executar nos tais processadores virtuais, ou seja, nas tais threads. Para todos os efeitos, a aplicação está interessada em decompor o trabalho a realizar por blocos de trabalho, blocos de trabalho esses que são escalonados para execução nos processadores virtuais disponíveis, ou seja, nas threads. Do ponto de vista do modelo de concorrência Android, que é sustentado no modelo de concorrência Kotlin, estes elementos são visíveis, naturalmente, a thread, mas as unidades de computação designam-se de coroutinas. E as peças responsáveis pelo escalonamento das coroutinas para execução em threads designam-se de dispatchers. Note-se que, apesar disto ser de responsabilidade da aplicação, ou seja, de nível aplicacional, isto é realizado por peças de infraestrutura a nível aplicacional. Eu não estou a definir o código que dá suporte a este escalonamento de coroutinas em threads. É uma biblioteca, é o framework que é responsável por fornecer esse serviço. Voltemos então, portanto, a olhar para o modelo de execução simplificado, mas desta feita traduzido nos elementos que constituem o modelo de programação, o modelo de concorrência Android. Portanto, o modelo simplificado afirma que existe uma thread, a tal thread especial, thread UI ou main thread, e existe que está subordinada ao main dispatcher e onde vão ser escalonadas para execução todas as coroutinas criadas pela aplicação. É o que está ali, é o que se pretende representar na imagem. Ou seja, o cenário simplificado, o sistema é composto exclusivamente de uma única thread e é nessa thread que todas as coroutinas são executadas. Este é o modelo de execução simplificado. O que é preciso ter em conta se quisermos usar este modelo de execução? Bom, temos que ter em conta que é proibido realizar I/O bloqueante. O que é que isto quer dizer? É proibido realizar operações de input-output que bloqueiem a thread que executa o código. Porquê? Porque se a thread está bloqueada à espera do resultado de uma operação bloqueante, I/O, não está disponível para executar as coroutinas. Para além disso, é importante ter em consideração que é proibido realizar computação intensiva. Se essa computação intensiva não ceder a thread de execução para outras coroutinas. Mas é proibido realizar input-output? Não. Portanto, o que é proibido é realizar input-output bloqueante. O que é input-output bloqueante? É input-output que faz com que a thread chamadora fique bloqueada, isto é, indisponível para realizar trabalho, até que a operação da I/O se conclua. Como é então representado o I/O nestas circunstâncias? É representado através de funções de suspend. E essas funções de suspend representam operações que têm pontos de suspensão. Note-se aqui a diferença de semântica entre bloqueante e suspend. Portanto, operações bloqueantes e operações que têm pontos de suspensão. Diz que a operação é bloqueante quando a thread chamadora é bloqueada durante a operação. O que é que significa a thread ficar bloqueada? Significa que está indisponível para realizar trabalho, até que a operação bloqueante termine. O que é que significa ser uma operação com um ponto de suspensão, uma função suspend? Significa que a coroutina é suspensa até que possa prosseguir. Ou seja, a thread subjacente não é bloqueada, ela é libertada
para executar outras corrotinas. Isto é um aspecto muito importante a ter em conta neste modelo de execução baseado em corrotinas. Portanto, olhando para além do modelo simplificado, que está representado aqui nesta figura com 1, existem outros modelos que podemos considerar, mas que não será o foco deste módulo. Portanto, o foco deste módulo é o modelo de execução assinalado com 1. Contudo, importa referir que, então, mas e o que é que acontece se eu não tiver disponível a capacidade de realizar input-output sem bloqueio? Como é que eu lido com isso? Bom, nessas circunstâncias podemos usar um dispatcher designado de IO dispatcher, ali assinalado com 2. Esse IO dispatcher usa um conjunto de threads disponíveis para este efeito e nessas circunstâncias a thread, se ficar bloqueada, a única coisa que faz é com que nesse dispatcher essa thread fique indisponível para executar outras corretinas. Mas como o IO dispatcher tem mais do que uma thread, então significa que outras operações potencialmente bloqueantes também podem ser executadas. Portanto, isso é no caso que queremos ter IO bloqueante, ou seja, se não tivermos disponível IO na forma de um conjunto de funções suspend. Por outro lado, então, se quisermos realizar computação intensiva, como é que, e tirar de facto proveito da existência de vários processadores, como é que podemos fazer isso? Bom, podemos usar o default dispatcher, que é aquilo que está assinalado com 3. Curiosamente, o default dispatcher não é o dispatcher por omissão, enfim, é talvez um nome infeliz. O dispatcher por omissão em Android é o main dispatcher e não o default dispatcher. Enfim, uma infelicidade na atribuição de nomes. Dizia, esse default dispatcher tem, portanto, então, a seu cargo várias threads, e é nessas threads que são escalonados para execução as corretinas que sejam construídas, criadas no âmbito desse dispatcher. Isto é o que está assinalado com 3. Uma aplicação pode, obviamente, fazer uso em qualquer momento de qualquer um destes 3 dispatchers ou ainda de outros. Reafirmando, nós, neste curso, vamos sobretudo concentrar-nos numa realidade em que usamos o modelo de concorrência baseado exclusivamente no main dispatcher. Desde que observadas as restrições de que vos falei antes, isto é, desde que não exista I/O bloqueante, nem cálculo intensivo, portanto, computação intensiva, que não ceda o processador virtual, ou seja, a thread. Ora, dito isto, são então estes os principais elementos que participam no modelo de concorrência Android. Ele é baseado no modelo de concorrência Kotlin, como já vos disse, e estes são os principais elementos. Falámos de threads, vimos que a thread se constitui sobretudo como um processador virtual, falámos das corretinas, que são as unidades de trabalho, e falámos dos dispatchers, que são as peças que são responsáveis por agendar ou escalonar a execução de corretinas nas threads disponíveis nesse dispatcher. Falta-nos referir um último elemento, os scopes, o último participante neste modelo de concorrência, os scopes, ali assinalado com a seta vermelha. O que é então um scope? Um scope é o suporte para concorrência estruturada. E o que é concorrência estruturada? Concorrência estruturada é acerca de garantir que existe relação entre o trabalho criado. Ou seja, subordinar todas as corretinas a um tempo de vida máximo, por exemplo. Imaginem o cenário em que o trabalho que está a ser executado perde relevância, porque, por exemplo, o utilizador já não está a olhar para aquele ecrã. Portanto, no âmbito de o utilizador navegar para um dado ecrã, foram lançados um conjunto de corretinas para realizar trabalho de background. Contudo, o utilizador desinteressou-se e navegou para outro ecrã. Nesse momento é interessante cancelar as corretinas que estavam em execução, simplesmente porque elas deixaram, portanto, o seu resultado deixou de ser relevante. O utilizador foi para o outro lado, foi fazer outra coisa. Nessas circunstâncias, era tradicionalmente necessário realizar o cancelamento manual destas computações lançadas no âmbito daquele ecrã. Ora, no contexto atual, as corretinas estão sujeitas a um scope, que é o scope em que são lançadas. Isto quer dizer que lançar corretinas exige a utilização de um scope. Quando esse scope termina, as corretinas ativas são canceladas. Isto quer dizer que automaticamente
Quando o scope termina, a infraestrutura encarrega-se de cancelar todas as corretinas que ainda estejam ativas. Isto é uma característica muito interessante para o use case que eu acabei de descrever. É importante, contudo, sublinhar que o cancelamento é cooperativo. O que isto quer dizer? Bom, isto quer dizer que para que o cancelamento seja eficaz e garanta que o sistema não fique num estado inconsistente, ele tem que ser feito de forma cooperativa. Não há forma de garantir que o cancelamento preemptivo, ou seja, o cancelamento forçado, sem participação do elemento cancelado, não há forma de garantir que esse cancelamento produz soluções robustas, portanto, seguras. Porquê? Porque se a peça cancelada tiver na sua posse recursos críticos, quando ela é cancelada de forma abrupta, preemptiva, o resultado é esses recursos ficam cativos pelo elemento que foi cancelado. E, portanto, o cancelamento é, por definição, cooperativo. Isto não é exclusivo do modelo de concorrência baseado em corretinas. Ele já é assim também no modelo de concorrência baseado exclusivamente em threads. Portanto, dizia, o cancelamento é cooperativo e é importante termos isto em conta. É preciso, portanto, que as corretinas que são canceladas estejam sensíveis ao cancelamento e terminem em consequência disso. Alguns exemplos de scopes são o que eu vos apresento agora. Ou seja, relembro, o scope é o que determina o tempo máximo de uma corretina, o tempo de vida máximo de uma corretina, e uma vez cancelado o scope, é que são canceladas todas as corretinas ainda ativas. Um exemplo é de um scope usado em Android, é o Lifecycle Scope, portanto, é um scope associado ao tempo de vida de Activity, está vinculado ao seu ciclo de vida. E está acessível através da propriedade Lifecycle Scope. Um outro exemplo é o scope acessível através da propriedade ViewModel Scope do ViewModel. E está vinculado ao ciclo de vida do ViewModel. Foi o exemplo que eu dei inicialmente. Ou seja, quando aquele ViewModel for destruído, o scope que lhe está associado é cancelado, terminado, e, consequentemente, todas as corretinas ainda ativas também são canceladas. Outro exemplo ainda é o scope retornado pela função Remember Coroutine Scope, que vincula à composição onde é chamada o scope produzido. Ou seja, se a composição for descartada, o scope é cancelado e todas as cortinas nele lançadas também. Vejamos um pequeno exemplo para ilustrar o que estou a dizer. À direita temos um pequeno vídeo com uma aplicação para ilustrar esta ideia. O que a aplicação faz? O que a aplicação faz é, quando se carrega no botão Start, conforme vimos, lança uma cortina que faz uma contagem apresentada no centro. Essa contagem ocorre até que a cortina seja cancelada, o que acontece quando carregamos no botão Stop. Portanto, o que está à esquerda é o código relativo ao composable que está ali apresentado naquele ecrã e tem dois pontos de interesse assinalados com 1 e 2, respectivamente. Os dois pontos de interesse são os handlers de evento do botão 1, botão Start, à esquerda, e o botão 2, botão Stop, à direita. Em cima está o estado daquele composable, em particular contém o count, que é a contagem, o job, a indicação de se existe ou não existe uma corretina em execução, portanto está nulo quando não há uma corretina em execução, passa a diferente nulo quando há uma corretina em execução, e finalmente o scope obtido a partir de Remember Coroutine Scope, conforme falei ainda agora. Qual é que é a implementação de cada um daqueles handlers de evento do botão? Vejamos. Em um temos o quê? Temos o lançamento da corretina, naquele ponto, usando o scope retornado pelo Remember Coroutine Scope. Naquele sítio, o que estamos a dizer é lança-se uma corretina que, enquanto essa corretina estiver ativa, while is active, espera 500 milissegundos para incrementar a contagem. E fica assim até que seja, por fim, cancelada. Quando é que ela é cancelada? Bom, é cancelada em 2. Okay? Portanto, é aquela corretina que foi lançada, fica ali até que seja, por fim, cancelada. Quando é que ela é cancelada? Bom, ela é cancelada quando o utilizador carrega no botão 2. Ou quando o utilizador se desinteressa deste ecrã e navega para outro e a composição é descartada. Acontece de forma automática, sem que eu tenha que fazer nada para isso. Mas dizia, no use case em particular, onde eu carrego no botão e quero cancelar a corretina, o que acontece é o que está ali assinalado a 2. O job, que representa a corretina,
é cancelled, ok? E fica essa indicação que não existe nenhum job, nenhuma cortina em execução, porque pomos job igual a null. Portanto, o que nós vemos à direita é um while is active delay 500 milissegundos, count mais igual a 1 para incrementar a contagem. Portanto, incrementa a cada 500 milissegundos o valor do contador, desde que a activity esteja ativa. Importa sublinhar que, em rigor, aquele is active é opcional. E porquê? Porque está convencionado que todas as operações suspend, todas as funções suspend, fazem verificação do estado de cancelamento da corrotina. Ou seja, aquela verificação já acontece no delay que estou ali a chamar. Ou seja, a implementação da função suspend delay verifica se a corrotina foi ou não cancelada. E se ela foi cancelada, termina imediatamente. Portanto, a verificação periódica do isActive só é necessária de facto se nós não tivermos a chamar funções suspend já existentes. Vejamos agora um exemplo um bocadinho mais realista. O exemplo que eu acabei de mostrar era sobretudo acerca de vermos, no cenário mais simples possível, como é que podemos lançar cortinas e cancelá-las. Aqui estamos a observar um exemplo um bocadinho mais realista, em que temos uma representação, uma abstração de um serviço cujo propósito é obter uma piada a partir de uma web API remota. Esse serviço está representado na forma daquela abstração assinalada com um em cima e tem uma função suspend fetch joke. A expectativa é que aquela função suspend não bloqueie a thread chamadora, ou seja, suspende a cortina que a vai chamar. Isto implica que, porque estamos a modelar input-output através de um conjunto de funções suspend, no caso só uma, estamos a dizer que ela tem que ser chamada através de uma cortina. E se tem que ser chamada através de uma cortina, então tem que ser, essa cortina tem que ser lançada no âmbito de um scope. Ora, um cenário de utilização disto é no âmbito de um viewModel. Como vimos, um viewModel serve de interlocutor, de intermediário entre a user interface e o resto do sistema. Aqui, o resto do sistema é o serviço, Jokes Service, que está ali materializado na forma de uma abstração e que é recebido como parâmetro de construção do viewModel. Ora, para podermos fazer a chamada à função fetchJoke, precisamos de lançar uma cortina, que é o que está ali assinalado com a seta a vermelho. Note-se que o serviço foi recebido ali como parâmetro de construção, conforme disse. Dizia, na linha assinalada com a seta vermelha, estamos a fazer uso do scope, viewModel scope. O tal scope que está vinculado ao tempo de vida do viewModel. Se o viewModel for destruído, é cancelado este scope e, consequentemente, esta cortina também. Dentro da cortina lançada no âmbito deste viewModel scope, que é o que significa aquele viewModel scope.launch, temos este pedaço de código assinalado ali, sublinhado a vermelho, que é a chamada função fetchJoke, que é um ponto de suspensão. Quer dizer que aquela corrotina é suspensa naquele momento e que, uma vez obtido o resultado, prossegue com o tratamento do resultado obtido. Este é um exemplo simplista, mas ainda simples, mas realista, num cenário em que eu tenho uma aplicação móvel, aplicação Android, que é cliente de uma web API e que precisa de fazer acessos a pedidos HTTP a essa web API. E que, para o efeito, o faz através de uma abstração que modela as operações de input-output na forma de funções de suspend subordinadas ao tempo de vida, cuja execução está subordinada ao tempo de vida do viewModel onde esses dados são obtidos. É o que está aqui como um exemplo um pouco mais realista. Naturalmente que não fica tudo dito acerca de concorrência em Android, evidentemente. Isso não cabe num vídeo de 15 minutos. Mas todavia, estes são os principais conceitos que é preciso considerar neste contexto. Para mais detalhes acerca do modelo de concorrência, Kotlin recomenda aquele link da documentação oficial e, para mais detalhes acerca especificamente do modelo de concorrência Android, estão aqueles dois links que eu sugiro. Se porventura a documentação oficial não for suficiente para compreender as vicissitudes do uso deste modelo de programação, eu sugiro as minhas aulas de programação concorrente que dei na Lake do ISEL e que ali está, cujo link está ali para a playlist com essas aulas.
Espero ter ajudado a compreender um bocadinho melhor a execução em Android, em particular o seu modelo de concorrência. Até uma próxima.